Olá! O meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Muita luz aí na vida de vocês. Vamos falar agora um tema polêmico, mas que os homens ficaram me perguntando. Eu fiz um vídeo, polêmico, onde falava por que os homens traem. E agora os homens querem saber por que as mulheres traem. Vamos saber? Vamos lá, primeira. Gente, assim como os homens, as mulheres traem, o principal fator, a principal causa é moral fraca, né? Falta de caráter. Essa é uma das principais, mesmo porque as mulheres não têm a necessidade física que os homens têm. A necessidade dela é mais emocional. Eu vou explicando e no final eu vou dar vários exemplos, né, de tudo isso que eu tô falando. Então, qual é a segunda causa? A primeira é a falta de caráter, a moral fraca. A segunda é intimamente, inconscientemente, ela quer envergonhar o pai. Porque tudo que fazemos, geralmente, infelizmente, vem assim um pouco da nossa infância. Então, toda mágoa, transtornos que nós passamos com os nossos pais, seja mamãe ou papai, a gente leva pro resto da vida, ou mesmo as pessoas que nos criaram, às vezes não foi o pai ou a mãe, mas aquela figura que representou, essas duas pessoas que são a base da nossa estrutura, na vida. Então, todos os exemplos que nós tivemos, a gente guarda inconscientemente, depois a gente acaba mostrando ele no nosso convívio diário, seja de uma forma ou de outra. E aí, quando uma mulher ela trai, às vezes o marido ela pode estar inconscientemente querendo envergonhar o pai, que muitas vezes envergonhou a mãe, de alguma forma, atraindo, a humilhando, a escravizando dentro de casa, batendo nela. Muitas vezes alguns homens fazem isso. E aí todo esse tipo de humilhação, ela traz dentro de si, mesmo que o marido não faça, o que geralmente pode acontecer, inclusive, de fazer. Por que faz isso? Porque justamente ela vai procurar, mas inconscientemente ela vai arranjar um homem que se pareça muito com ele. E aí vai trazer para a vida todos aqueles problemas que ela passou anteriormente com a mãe, com os pais, E ela vai querer o quê? Envergonhar este homem, porque já envergonhou a mãe e agora vai querer envergonhá-lo também. Então essa é a segunda causa. Inconscientemente ela quer envergonhar o pai. Terceira causa é vingança. Ou seja, se o marido abate, espanca, humilha, machuca, não dá atenção, uma série de coisas. Mas principalmente, atrai. Então o que ela vai querer? Se vingar. Não tem aquela velha frase, gente, mulher não trai, mulher se vinga? Pois é. Então ela vai querer se vingar deste homem que está traindo, que está humilhando, que está inferiorizando aí o seu ser. Então essa é a terceira causa. Quarta causa, a decepção. Então as mulheres, elas se decepcionam muito. Quando casam, buscam um príncipe encantado. E aí encontram um sapo. Todos aqueles sonhos que então a cercavam caiu, por terra. E aí, esta decepção faz com que ela busque em outros homens a realização do sonho que até então este marido, que era príncipe, agora virou sapo, não está suprindo-a, Então não é cavalheiro, não é gentil, não é amável, não é romântico. Todas essas decepções vão somatizando e faz com que ela procure em outros o que ela não achou neste homem. E hoje em dia, com esse negócio de Facebook, WhatsApp, redes sociais, então é fácil encontrar homens que galanteiem, que mande flores, que mande beijinhos, nem que seja virtual. Dê atenção, coisas que o marido não faz em casa. Então tudo isso faz com que ela busque fora. Então a decepção é o nosso quarto motivo. O nosso quinto motivo da traição é a carência afetiva.
Ou seja, muitas vezes o homem deixa a desejar dentro de casa, né? Só chega só pra assistir TV, comer e dormir. E ter uma relação de eu te uso, viro pro lado, deito e durmo. É o homem DVD. Deita, vira e dorme. Nada de beijinho nem namoro, nem antes nem depois. E aí essa carência afetiva vai aumentando. Tipo assim, o que eu sou? Apenas um objeto? Como chegar na cozinha e comer com uma televisão dele que está ali só para servir? Como ela começa a se sentir apenas um objeto, ela vai tentar também procurar em outros homens ou alguém que de repente sinta isso, porque nós somos energias, então nós transmitimos essa energia. Então essa energia de carência eu vou transmitir. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai se aproximar de mim para tentar suprir essa carência, porque eu estou buscando e a pessoa está querendo dar, olha só. Então, tudo na vida é energia positiva e negativa. Então, os dois vão se aproximando, né? Porque energia se atrai. Então, eu estou com vontade de dar e você tá carente querendo receber, vai atrair a outra pessoa. Daí vai acontecer o quê? Um relacionamento. Muitas vezes a pessoa fica o quê? Apegada. Tipo, eu estou me relacionando com ela e não tenho coragem de largar o meu marido. E aí fica nesse trio amoroso que não é legal pra ninguém. Sexta causa. Maus tratos aos filhos. Gente, nós mulheres, nós já nascemos com essa coisa de superproteção, de amor, de carinho, de docilidade. Pelo menos a grande maioria. E tudo que a gente faz, né, é instinto mesmo. Você vê que inclusive no reino, né, animal mesmo. Eles fazem de tudo para proteger os seus filhotes, as suas crias. E o que fazem? Muitos homens maltratam os próprios filhos. E para a mulher é cruel. Então pode ser um tipo de vingança. Eu já falei de novo, né? Mulher não traz, se vinga. Ah, eu vou me vingar. Você não cuida, não ajuda e ainda maltrata os seus filhos, eu vou fazer você criar, inclusive, filhos de outros. Já conheço histórias assim. A pessoa trai, tem filhos com outras pessoas e faz o próprio marido cuidar. Sabe? Aquela vingança. Tipo assim, seu trouxa, você não cuida do seu, você humilha os seus filhos, agora você vai cuidar dos filhos dos outros, como se fosse seu, para aprender a respeitar, nem que sejam os seus. Entendeu? Então tudo inconscientemente, mas uma espécie de vingança. Então não maltrate os filhos. Não maltratem os filhos. Não estou aqui defendendo, gente, o fato, né? Um erro não justifica o outro, mas maltratar os filhos de uma mulher, não façam isso. Nem os seus, nem os adotados, nem os de outro, que muitas vezes as pessoas separam em casa. Não façam isso. Então, nosso sétimo. Bom, tem pessoas que têm baixa estima. E mesmo que o marido a trate bem, seja compreensivo, amoroso, educado, carinhoso, seja aquele marido perfeito, entre aspas, porque não existe marido perfeito, mas dentro das condições é o melhor marido, você olha assim e fala, não sei do que ela reclama, porque o marido dela é perfeito. Então, tem mulheres que têm baixa estima. Eu gosto de assistir filmes baseados em fatos reais, porque é questão de estudar realmente o relacionamento humano e outra que serve de exemplo, né, para nós e para as pessoas, inclusive. E achei uma série muito interessante que se chama Professores e Sedutores e Esposas Traiçoeiras. E lá você vê por que realmente as pessoas traem, né? E é justamente essas coisas aí que eu estou falando que acabam motivando as pessoas. E infelizmente, quando a pessoa comete um erro, parece assim, esse não foi nada, vou fazer outro, vou cometer outro. E se afundam num buraco tão grande que acabam, inclusive, querendo matar o marido depois. Olha, é horrível. Eu acho assim, das observações que eu fiz, mulher quando trai é muito pior do que o marido. Infelizmente, acaba querendo se livrar dele. Não tô falando que é só as mulheres, não. Homens também, às vezes, matam as mulheres e tentam, né? Ou tem até na Bíblia, né? O caso do rei Davi, que acabou traindo
a esposa traindo, a mulher traindo o marido, e depois ele foi lá e matou o marido da outra. Então, para você ver, não se conformam em ter só o objeto do desejo, eles querem se livrar daquele outro que pode ser um empecilho. Tem a história do rei Davi que fala isso, né? Foi um grande erro que ele cometeu. Mas o grande erro também foi da mulher, de além de ter o amante, ainda permitir que o amante mate o marido. E muitas vezes é cúmplice nessa ideia. E nessas esposas traiçoeiras, tem muitos desses casos. E nos professores e sedutores tem um caso, né, de uma professora que era gordinha, o marido era, como eu falei, entre aspas, quase perfeito, porque não existe marido perfeito, mas dentro das condições dele. Porém, o que aconteceu? Ela não se sentia bem por ser gorda. Quando fez a dieta, começou a emagrecer, viu que as pessoas começaram a elogiar, para aumentar ainda mais a autoestima dela, ela começou a ter relação com os alunos. Isso fazia com que ela se sentisse bem entre aspas, né? Se elevasse a autoestima, ou seja, elevasse esse eu falso dentro dela, este eu egocêntrico, esse eu luciférico, aprendi essa palavra, achei muito interessante, despertando dentro dela, ou seja, o eu verdadeiro, a imagem verdadeira de Deus dentro dela foi o quê? Sendo abafada, e esse eu falso luciférico foi sendo, né, levantado, erguido. Ah, você tá linda, você tá gostosa, né, emagreceu, não sei o quê. E aí ela começou se achando e aí começou a trair o marido até o ponto de querer matá-lo. Então, é complicado. Bom, agora vamos às histórias. Eu vou contar algumas histórias que eu conheço de amigas, parentes, familiares que me contaram. De mulheres. Por que eu não vou contar de homens? Porque eu não tenho intimidade assim, suficiente com homens. Eu não tive até agora para contar com relação às traições que eles fizeram. Mesmo porque ninguém me contou, né? Também. Não dei essa abertura. Mas quantas mulheres, gente, elas são muito mais cruéis, como eu falei, do que os homens. Porque o que fazem? Infelizmente, com os filhos na relação. Às vezes fazem dos filhos cúmplices. Então, aquelas doces criaturas inocentes, melhor, filhos de Deus, né? Inocentes, pequenas, fazem parte de um complô contra os pais. O que é muito triste, porque vai repercutir mais na frente. O que às vezes pode ter acontecido também justamente na infância dela e foi passando, né? Vai passando. E aí ela faz a mesma coisa. Aí o filho faz a mesma coisa, quer envergonhar a mãe por ter traído o pai e trai a esposa, caso que eu conheço. Então vamos lá, o primeiro caso, um dos mais simples. Então uma pessoa conheceu uma outra no ônibus, ela era casada, pegando essa condição todo dia, acabou gerando ali um tipo de intimidade, o que ocasionou num beijo. Então ele foi e beijou ela, né? Ela sendo casada. E assim, até então nunca tinha traído o marido, resolveu parar ali, é claro, ó, me arrependi, né, de ter deixado rolar aquilo, e contou pro marido, num ato de, olha, eu sinto muito, eu fiz isso, eu não queria fazer. O que aconteceu? O marido se sentiu traído, humilhado, né, massacrado, qualquer um sentiria, e o que ele fez? Acabou arranjando outra também, mas ele arranjou propositalmente para humilhar a mulher. Aí arranjou a mulher, inclusive muito parecida com a mulher dele, traiu ela e chegou até ter uma filha com ela. A mulher, né, apavorada, porque viu que foi apenas um erro, um beijo, ela só queria, né, desabafar com ele, aquela mágoa que ela estava sentindo por ter errado ali. E no final deu todo esse rolo, né, o que piorou ainda mais. Então você vê, um simples errinho, gente, às vezes você fala assim, mas não foi nada, foi um beijo. Então olha o que o beijo pode fazer na sua vida, pode estragar a sua vida. Então ela deu um beijo na pessoa, né, ou foi roubado. E aí o que aconteceu? Gerou todo esse drama. O marido traiu, queria sair de casa, queria morar com a outra, teve um filho com a outra, e ela teve que lutar muito por esse casamento. Enfim, ela já tinha um filho com ele. O que os dois fizeram? Ela
recorreu com todas as armas que tinha para salvar esse casamento, porque ela amava o marido, ama até hoje. E aí ele finalmente entendeu o que tinha acontecido, viu que também não era aquilo, ele amava também a esposa, e aí separou da amante, mas deixou a filha, pra você ver. Separou da amante, os dois voltaram e são felizes até hoje. Então houve aí o quê? O perdão, mas houve o que também? Você vê, um simples ato desencadeou toda uma situação de infelicidade. Então pensem duas vezes antes de dar um único beijo, um único telefonema, uma única gracinha no WhatsApp. Às vezes a gente fala, ai, mas foi tão inocente e causou um drama tão grande. Né? Infelizmente a gente, principalmente mulher, né? Meu marido fala que eu sou muito inocente. Então às vezes eu levo uma cantada, eu nem percebi que eu levei, eu falo, a pessoa falou isso comigo, eu não entendi. Então, e às vezes a gente responde inocentemente pra pessoa porque não tem malícia. Eu pelo menos não tenho esse tipo de malícia. Já minha mãe fala também mesmo, você é muito inocente. A minha mãe já vê malícia em tudo, eu não. Então eu falo, gente, mas não tem nada a ver. Pois é. Então a gente tem que ter cuidado até na hora de responder as pessoas no Facebook, WhatsApp e tal. Porque o marido vê e pensa o quê? Ai, tá dando trela pra pessoa. Tá dando... Então, outro caso. Olha só. De traição, né? Pelo menos que me confidenciaram. O homem, né, tava traindo a esposa e resolveu sair de casa. Eu acho até que, inclusive, não foi nem traição. Porque neste caso, ele arranjou amante e saiu de casa. E os dois se desentenderam, mas ela ficou naquele conflito de, claro, eu quero salvar meu casamento, eu quero meu marido de volta. E nesse intervalo aí no casamento, o que aconteceu? Um vizinho viu a carência dela, percebeu e deu em cima dela. Ela acabou cedendo. Ela confidenciou, olha, eu gostei, né? Foi bom, foi diferente, né? Diferente do meu marido, diferente do que eu estava acostumada. Mas depois que aconteceu, ela continuou lutando pelo marido dela. E o marido acabou voltando, largou a amante, voltou para casa e os dois estão juntos até hoje. Muitos anos, inclusive, quase 30 anos juntos. Então, assim, em termos não foi bem uma traição, né? Porque houve um intervalo aí no casamento. Se eu estou separado, não estou traindo, né? Mas aconteceu. Neste caso foi o que? Uma carência. Eu estava sozinha, ele me abandonou, me trocou por outra. Eu estava me sentindo carente e humilhada. E aí aconteceu. Outro caso. O marido, desde que casou, traiu a esposa. Desde que casou. Ela sempre soube, desconfiou, né? E viu que inclusive saía até com os funcionários e tudo, que é muito chato e constrangedor. Imagine você chegar no seu estabelecimento comercial, né, na sua empresa, e as funcionárias estão te olhando com aquela cara de oi, chifruda, bom dia, né? Gente, eu saio com seu marido, é muito complicado. Então, um ato de vingança, ela foi e tentou sair com os funcionários, o que infelizmente não rolou, porque ela chegou, além da cantada, tipo assim, se você não quiser me aceitar, eu vou, né, chamar fulano e ciclano pra fazer isso com você, ou seja, o ameaçou. O funcionário saiu da empresa e contou depois para as pessoas e também zarpou fora, saiu até fora da cidade com medo de que ela realmente fizesse aquilo e de que o marido descobrisse. Os dois também estão juntos até hoje, brigam, separa, justamente por causa das traições do marido, que até hoje não aprendeu, mas ela fez esse tipo de coisa. Foi um ato meio que desesperado, tipo, eu não me sinto amada, né, e ainda vou pagar para uma pessoa para ficar comigo, ou então vou ameaçá-lo. Bem complicado. Bom, mas, assim, eu acho que as pessoas também têm que resolver os problemas internamente, e depois com o cônjuge, né? Você quer ficar comigo, você fica. Você não quer, você sai de vez. Agora, eu acho que isso aí já é safadeza também. Separa, volta, separa, volta, separa, volta. Ou seja, eu vivo um constante conflito, eu não consigo amar ninguém. Eu tenho que pagar para uma pessoa ou subornar ou tentar coagir de alguma forma para ela ficar comigo, que foi terrível isso. E a pessoa também não larga das outras. Então eu acho assim, tem que decidir, gente. Porque se o cara traiu desde o início do casamento, filha amada,
que tu tá esperando? Mais chifre? Eu já falei no outro vídeo, se ponta fosse flor, tua cabeça é um jardim. Vai ser sempre, porque a pessoa não aprende. São muitos anos de casamento e tá na mesmice. Ela já tirou o útero. Eu já falei, né, que problemas psicológicos, problemas no útero. O que aconteceu? As crianças só vivem doentes. Uma cirurgia atrás da outra, gente, nessa casa. É um inferno. O que é isso? E aí, tirou o útero, porque começou a sangrar demais, sangrar. Os médicos não descobriram a causa e tiraram. O que é sangue? O que é sangramento no útero? A minha alegria está indo junto com você. Então se o sangue, a vida e o útero, tipo, não quero mais ter filhos seus, não quero que você entre em mim. Bom, outro caso que eu vou contar, que inclusive é o mais sério de todos. Assim. Então, assim, vingança, né? Eu falei, mulher não trai, mulher se vinga. O homem sempre traiu a mulher também, desde o início do casamento. Eu já sabia disso. Só que em vez de eu me conformar, porque é assim, ou eu me separo e vivo a minha vida feliz e tento achar outra pessoa, ou eu me conformo dentro daquela situação de traição. Ninguém fica preso a ninguém. Mas, desculpa, mas eu tenho filho para criar isso e aquilo. Então, né, se você não é capaz de criar seus filhos sozinha, então se submeta a isso, mas seja uma pessoa honesta, digna. Por quê? Quando o homem trai, ninguém fala, fulano trai. Já tá tão comum, infelizmente, já tá tão comum dentro da nossa sociedade, eu não acho legal, mas é comum o homem trair e as pessoas não comentarem muito. Se trai e fala assim, fulano só é sem vergonha, a gente já sabe que trai. Agora, se é mulher, cai um peso sobre ela, tipo safada, cachorra, sem vergonha. Então vem toda essa carga negativa de que nós temos que ser a perfeição, as equilibradas, as centradas, porque nós levamos a família nas costas. Ponto. E aí, o que essa pessoa começou a fazer? Traía o marido também. Ele traía, ela traía. Ele saía para um lado, ela saía para o outro. Então, viveu uma vida de constantes mentiras. O pior de tudo foi levar os filhos na mesma direção. Ou seja, enquanto o pai não estava, os filhos eram obrigados a mandar recado para os amantes, né? Naquela época não existia, como é que é? WhatsApp, celular, né? Hoje em dia tá mais fácil para mandar recado para o amante, né? WhatsApp, celular, Facebook, um monte de coisa. Hoje em dia não tá não. Não, antigamente não era. Então mandava esse recado, bilhetinhos, me encontra em tal lugar. Mandava pelos filhos. Os filhos sabiam daquela palhaçada toda, né, daquilo que rolava. Então, imagine uma criança que cresce enviando mensagens pro amante da mãe, ou pros amantes, porque era mais de um. Ela se conformava só em trair com um. Porque o que eu falei, quando a pessoa cai no abismo, nossa, porque assim, os homens também são muito safados com relação a isso. A mulher trai, ele fala assim, vai lá que é fácil, que é boa, que é gostosa. Avisa pro amigo. Então o amigo dá uma cantada, a mulher também se acha, como eu já falei. Ela tá inflando aí o seu ego, o seu eu luciférico, né? O seu satânico que tá dentro de si. E aí vai, ele me acha gostosa, me encantou, também vou com esse, vou com aquele. E aí não se satisfaz, daqui a pouco toca naquele abismo, cheio de homens, né, acercando. E a cidade inteira sabendo, mas cidade pequena. E quando o marido chega, é claro que tem aquelas fofocas, aquelas intrigas, né, mas aí ela tenta contornar, é mentira, é intriga do povo, que querem separar, aquela coisa toda. Ou, né? Bom, enfim, esse caso foi um dos piores. Então, os filhos eram obrigados desde criança a levar. Então, gente, pelo amor de Deus, eu não aconselho ninguém a trair, mas se o fizerem, não envolva os filhos. Nossa, tão
feio, tão, né, sério, porque você tem a responsabilidade de educar um ser humano. Então, como que você educa uma pessoa ensinando ela a trair, a mentir para o pai, inclusive, né? Aí levava os filhos para sair, nós vamos sair. Largava os filhos em algum lugar e ia sair com homens em outro. Olha que triste isso. Esse é um dos casos, eu falei um caso mais sério, mas tem um outro também, porque esse assim envolvia mais filhos e o outro só tinha um filho. Então a mulher, primeiro, o cara já era casado, ela teve um relacionamento com ele, engravidou, separou ele da esposa, sabia que ele já era sem vergonha, ou seja, quem trai trai com dois, convenhamos, é muito difícil. É raro as exceções, tipo assim, trair, de hoje em diante não traio mais. Acontece, já contei no primeiro caso. Mas ele traiu com a esposa e foi viver com ela. Mas ele continuou traindo a amante também, ou seja, arranjou outras amantes fora. O que aconteceu? Ela traía também ele com outros amantes, com outras pessoas. Então os dois vivem até hoje, vem anos, quase 30 anos na mesma. Ele trai de um lado, ela trai do outro. Só que a criança pequena também foi usada por ela para entregar a carta para os amantes, para marcar encontro com os amantes. E hoje em dia, o que essa pessoa faz? Que cresceu? Trai a esposa. Por quê? Para envergonhar a mãe que envergonhava o pai. Você viu que tem toda uma psicologia por trás disso? Se você quer realmente viver feliz, saiba escolher o mundo aqui. Nós temos livre-arbítrio, graças a Deus, né? Deus nos deixou uma coisa que não se pode mudar aqui neste mundo, com certeza, é os pais e as mães. Se você nasceu daquele pai e daquela mãe, não tem como dizer, vou voltar para o útero, vou voltar por ali, porque eu não quero esses pais. Não adianta. Mas todo o resto, e os filhos, né? Uma vez que você teve filhos daquele companheiro, daquela esposa, então uma vez que você teve filhos também daquela pessoa, não tem como mudar, gente. Filho também é pro resto da vida. Mas marido, esposa, não tá infeliz, você tenta de todos os modos, mas de modos dignos, conviver com aquela pessoa, mas não consegue mais ver, faltou respeito, acabou o amor. Então, falar, mas dinheiro, mas eu não consigo sustentar, gente. Às vezes, você fica se segurando numa relação e achando que aquela relação o cara vai te sustentar o resto da vida. No final, ele te larga mesmo por outra pessoa, você fica cheio de filhos. Pior de tudo. E a pessoa fica lá, cheia de filhos, numa vida infeliz, desgraçada, né? Não aproveitou a vida e ainda se maldizendo. Não. A vida é feita de escolhas. Então, se aquela pessoa não é a ideal, se está te maltratando, se acabou o respeito, acabou o amor, né? Mas eu tenho que sustentar meus filhos, eu não tenho como se trabalhar. Gente, olha, minha sogra separou do meu sogro com 9 filhos para criar, ela deu conta de todo mundo. 9 filhos, trabalhava em 2 empregos. Os mais velhos cuidavam dos mais novos e foi. Então, essa questão de eu não consigo é falta de capacidade ou falta de querer. Eu quero trabalhar, eu posso, eu faço, eu consigo. Então, desculpas. Se a mente tem a capacidade de maquinar encontros para traição, para muitas vezes, inclusive, tentar matar o marido, então por que não consegue maquinar em uma ideia boa, né? Planejar para conseguir, então, salvar o seu casamento, ou então para conseguir, né, sustentar toda a família. Use não esse eu falso, esse eu egocêntrico, esse eu luciférico que está dentro de você para arranjar desculpas para poder trair. Eu vou trair porque ele me traiu também. Mas sim, desperte o seu verdadeiro, que é imagem e semelhança de Deus, para procurar salvar o seu casamento, como tem na Bíblia, né? A mulher sábia edifica a sua casa e com certeza consegue conquistar um homem. Consegue conquistar um único homem.
a não ser que realmente esse homem não lhe pertença, a não ser que esse homem não seja metade da sua alma. Ou consiga, como tem muitas mulheres dignas, gente, nunca traiu o marido, traiu, humilhou, passou tal, separei, ponto final. E até hoje nunca se casaram. Acabou. Não quero com esse nem mais com ninguém. Passa o resto da vida, inclusive venha a falecer mais sozinhas. Porque tomou a firme decisão de que eu não quero sofrer mais. Eu sou dona da minha própria vida, do meu próprio destino. Eu consigo. Não estou pedindo aqui para vocês se separarem, gente. Eu só tô dando ideias, comentando fatos, coisas que aconteceram. E se vocês quiserem assistir a essas séries que eu falei, Professores e Sedutores e Esposas Traiçoeiras, eu acho interessante. Porém, é um pouco violento, porque muitos acabam em morte, né? Então, mas enfim, procurem se instruir. Por isso que o Sócrates, né, pôs aquela máxima, conhece-te a ti mesmo. Então, por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo no meu casamento para atrair o meu marido? O que está acontecendo em nossa relação? Será que a culpa também não é minha? Muitas vezes eu procuro culpar o outro. Mas quem assistiu, né, Bruna Surfistinha, viu que os homens procuram as mulheres lá de fora. As mulheres fora de casa porque eles queriam conversar. Então, os homens, eles também querem atenção, também são seres humanos, não são só aqueles animais que vêm, tem relação e vão dormir, não. Os DVDs da vida aí, né? Deita, vira e dó. Eles querem conversar e muitas vezes as mulheres não conversam, só sabem gritar, brigar. São aquelas gralhas, aquelas matracas que quando chegam em casa não param de falar. Desde a hora que o marido chega até a hora de dormir. Então, eles querem um pouco de paz. E quando vão falar alguma coisa sobre eles e os sentimentos, não deixam, porque para elas eles vão parecer fracos. E neste filme de Bruna Surfistinha, quem quiser assistir também, não estou incentivando, mas, poxa, a maioria dos homens que procuravam é justamente por isso, porque queriam conversar, ou seja, o que as mulheres fazem em casa também tem apenas relação e depois, tipo, não quero conversar com você, ou a não ser sobre os problemas de casa, mas sobre seus problemas não. Os homens não são seres humanos? E Jesus falou, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Se você compreender por que você está fazendo isso, qual o sentido dessa traição para você, só por vingança, eu não posso consertar um erro de uma pessoa cometendo outro. Ou tentar explicar, né? Ele me traiu, eu também vou traí-lo. Ele me humilha, então eu vou traí-lo. Então eu estou sempre jogando com a mesma moeda. Isso é o quê? Vingança. No final de tudo, não passa de uma vingança. Quando eu entendo a causa do meu problema, por que eu estou fazendo isso, eu consigo melhorar a mim mesmo. Se é falta de baixa estima, se é falta de amor, eu tenho que erguer isso dentro de mim, a autoestima, o amor próprio e não as outras pessoas. Eu tenho que ser feliz por mim mesma e não esperar que o outro me dê isso. Quando eu espero sempre as coisas de fora, o que acontece? Eu vou sempre me magoar. Tem uma outra história, né, de uma amiga minha que foi o seguinte. Ela era casada e ele também. Os dois tinham comércio, olha só que interessante. E os dois se odiavam. Os dois eram concorrentes. Nesse ódio, acabou surgindo aí uma paixão e os dois acabaram se encontrando escondidos. Nisso, ela chegava a comentar que era bom, que era gostoso, que não sei o que, porque o que é aquela coisa, né? De, eu estou namorando de novo, me redescobrindo. Coisa de adolescente, aquela paixão. Resultado, o marido descobriu e os dois resolveram fugir, foram embora. Pegaram as coisas, malinhas, foram embora os dois. Ela tinha um único filho e foi embora com o filho. O que aconteceu? Quem trai uma, trai duas. E ele acabou traindo ela depois com uma outra pessoa mais jovem, esse tipo de coisa. Aí ela voltou, tinha ido embora, voltou e acabou se reconciliando com o marido. O marido, é claro, perdoou, mas assim, por muito tempo ainda ficou desconfiado. Tudo que ela fazia, ele ia atrás, ele via telefonemas, detalhes, onde você foi, com quem você estava. Tudo isso era uma perseguição infernal, porque perdeu a confiança. Convenhamos que quando uma situação dessa acontece, você também ficaria, né, na espreita, tipo, opa,
Ela fez uma vez, vai fazer a segunda. Porém, eles, aos poucos, foi se apagando a história. Todo mundo ficou sabendo, muito chato, muito feio. Ela me contou assim, eu me arrependi profundamente. Realmente foi uma tentação minha, que acabou em nada, porque depois é que você percebe que era feliz no casamento e não sabia. Quando é aquela coisa escondida, de ir pra motel, de encontros às escondidas, é legal. É gostoso quando se tá namorando, né? Quando a gente não conhece os defeitos do outro. Mas quando a pessoa passa a conviver, vê que às vezes aquela pessoa com quem a gente está se relacionando tem mais defeito do que o marido. E aí, a tendência é a nova frustração. Então, no caso dessa minha amiga, o resultado, acabou o amante, né, traindo ela com outra, ela voltou pro marido e está bem com ele até hoje. Então, nem sempre o que vem de fora vai suprir as minhas necessidades. E procurar também se pôr no lugar do outro. E se fosse comigo, eu gostaria que me fizessem a mesma coisa ou que pelo menos lutassem por mim, né? Se eu sou uma esposa, por que não me colocar no lugar do marido e dizer: será que não sou eu que estou errando? Eu não estou falhando como mulher, por isso que ele está me traindo? E tentar reverter essa situação e realmente reconquistar, como no primeiro caso, ela tentou reconquistar o marido e salvou seu casamento e estão até hoje, né, felizes juntos, mais de 20 anos. Então, gente, duas coisas a ser analisada quando você também estiver, né, caindo na tentação deste erro. Primeira, por que eu estou fazendo isso? Eu vou me realmente analisar. Será que eu estou carente, me amando menos? Está acontecendo alguma coisa no meu casamento que está fazendo com que eu procure outra pessoa fora? E 2, se pôr no lugar do outro. Eu gostaria que meu marido fizesse isso comigo? Então, analisando essas duas coisas, você vai perceber que tem muito mais a perder, porque na verdade é a sua moral que vai junto com a traição. É a sua fama, né? As pessoas vão te defamar, vão falar. Gente, para dessa ideia ridícula de achar que ninguém nunca vai descobrir. Porque as pessoas têm noção de que ninguém vai perceber, ninguém vai descobrir. Vai sim, até um olhar que você lançar para as pessoas vão descobrir, vão perceber. E aí você cai, né, na desgraça, como diz, né? Da língua solta. E aí acabou seu relacionamento, acabou sua moral diante dos filhos, tudo isso. Então analise essas duas situações antes de fazer qualquer coisa. Um simples beijo, uma simples mensagem pode acabar sim com o seu casamento e trazer uma grande frustração e decepção aí na sua vida. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, muita luz aí na vida de vocês. Dá um like aí realmente se você gostou. Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.